Fala pessoal, estão gostando da sériezinha sobre idolatria no Antigo Testamento? Ainda tem muita coisa para mostrar aqui, viu? Cada vídeo vai ser uma bomba aqui no canal. Pessoal, hoje eu estive no dentista, eu coloquei minhas próteses e finalmente, depois de mais de 2 anos no SUS, em consulta, extração, não sei o que, quase morri uma vez, mas agora eu tô com os dentes, agora eu tô com prótese, ó. Agora eu tô tinine, eu posso sorrir tinine. Tá? Mas finalmente eu tô me adaptando. Então se eu falar alguma coisa que for difícil a compreensão, ou a minha dicção não estiver muito boa, vocês perdoem, tá? Que é o primeiro dia, eu tenho que me adaptar um pouco com ela. Então algumas palavrinhas vão ser mais difíceis para mim falar, tá? Mas perdoem qualquer coisa. E pessoal, já vão dando like no vídeo, pessoal. Vamos aproveitar dando like, porque a única coisa que pode manter esse canal é a ajuda de vocês, pessoal. E eu não estou pedindo dinheiro nem pix. Você sabe que eu não sou disso. Estou pedindo para darem like, engajamento, comente. Não precisa nem assistir o vídeo todo. Já pausa aí, põe um comentário que o algoritmo já vai vendo que vocês estão gostando. Coloca aí, Ronaldo, você está tinindo, seus dentes estão bonitos. Ou então você é feio, Ronaldo. Pronto, você é feio com ou sem dentes, tá? Eu não sou tão sensível para me importar com certos comentários, tá? Mas enfim. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre uma questão interessante aqui do Antigo Israel. Aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, quando o reino é dividido, Jeroboão, ele fica com o reino do norte, né, com as 10 tribos. E Roboão, se eu não estou enganado, fica com as 2 tribos do sul, que é o reino de Judá. O reino dividido. Só que onde era o reino de Judá é onde tinha o templo que Salomão fez, o templo de Jerusalém. É engraçado, né, que todo mundo lembra do templo que Salomão fez, mas ninguém lembra da serpente que Moisés fez, né? Enfim, contradições. Aí as pessoas que estavam naquelas 10 tribos, elas iam até Jerusalém para poder prestar o seu culto, fazer seu sacrifício, lá no templo, aquelas leis que geravam em torno do templo, então elas iam até Jerusalém, era um local de culto. Aí Jeroboão, percebendo isso, olha o que ele faz, ó. Vamos ler aqui, ó. Jeroboão refletiu consigo mesmo. Desse jeito o reino pode voltar para a casa de Davi. Se esse povo continua subindo ao templo de Deus, em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o seu senhor. Roboão, o rei de Judá, que era o outro, matar-me-ão. Voltará para Roboão, rei de Judá. Depois de ter pedido conselho, o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro. E olha o que ele disse ao povo, ó. Deixai de subir para Jerusalém, Israel. Eis teus deuses que te fizeram sair da terra do Egito. 2 bezerros de ouro, ele disse para o povo que eram os deuses dele. E vamos ver o que aconteceu. Erigiu um em Betel e pôs outro em Dan. Esse procedimento levou ao pecado, e o povo foi em procissão. O que é em procissão? Quer dizer que o povo acompanhou. Diante do outro até Dan. Estabeleceu o templo nos lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. Tá? Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário interessante. Dan é perto de uma fonte do Jordão e Betel no caminho de Jerusalém. Delimita o novo reino, tal. Pronto. Então, acho que só isso. Acho que não tem nada de interessante aqui não. Então o que Jeroboão fez? Ele fez 2 bezerros de ouro. O que são bezerros? São bois. Colocou um em Dan, o outro em Betel. O que ele falou para Israel? Olha, Israel, esses aqui são seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ou seu Deus, né, no singular. Ó, esse aqui, ó, ele falou para o povo, ó. Esse é o seu Deus que te tirou lá do Egito. Pergunta, por que o povo aceitou e foi em procissão seguir os 2 bezerros de ouro para cultuar? Vocês nunca acharam estranha essa passagem? Quer dizer que o povo não conhecia a história lá dos bezerros de ouro de Moisés que o povo fez? Não conhecia, pessoal. Aquela história é justamente para combater essa história, tá? Aquela ali é chamada de transposição, tá? Eu já tenho vídeo sobre isso, mas aquela história de Moisés do bezerro de ouro não tinha. Tanto que aqui você não vê nenhuma indignação do povo nem nada. Você só vê o autor falando que eles cometeram pecado. Lembrando que o autor de Reis, como ele está falando de todos os reis, ele está muito distante dessa época aqui de Jeroboão, tá? E o que acontece, pessoal? Quando a gente vai aqui no mesmo livro de Reis, só que no capítulo 7, que é quando Salomão constrói o templo de Jerusalém, olha que interessante. É 43, 45. Ó, no versículo 43, que é a mobília do templo, ele fala assim, ó. As 10 bases e as 10 bacias sobre as bases. Um mar único, acho que era um mar de bronze. E 12 touros debaixo do mar.
Então quer dizer que ele fez uma bacia de bronze lá, que ele chama ali de mar, e ela era sustentada por quê? Por 12... Eu vou colocar bois, tá? Dando mesmo, 12 bois. Não é o Deus que proibiu fazer imagem, escultura de qualquer semelhança do que há no céu, na terra e no mar? Não está lá em Êxodo 20, como as pessoas temem dizer que está? Como é que no templo de Salomão, que foi Deus que descreveu, tinha 12 bois sustentando? Será que os bois representavam alguma divindade? Por isso que os israelitas já estavam familiarizados com o bezerro de ouro? O formato bovino de um bezerro? Até uma curiosidade, pessoal, que a letra Aleph em hebraico, antigamente ela era assim, ó. Ela era a cabeça de um boi. Tá? Esse meu pincelzinho ele funciona, será que ele falha? Eu precisava comprar novos. Que aí depois virou a letra Aleph no hebraico moderno que a gente tem. Mas era a cabeça de um boi. Tá? Uma curiosidadezinha para vocês. Continuando, pessoal, sim, tem uma hipótese de que o bezerro talvez fosse a representação de uma divindade do mundo antigo. Porque nós temos na Bíblia uma divindade. Eu vou ler primeiro para vocês e eu vou explicar, tá? Deixa eu abrir aqui Amós. Profeta Amós. O profeta Amós, no capítulo 5, olha o que ele diz aqui, pessoal. Versículo 25. Isso é exegese, tá? Por acaso ofereceste-me sacrifícios de oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? O que Deus está falando? Vocês ofereceram alguma coisa para mim quando vocês estavam no deserto? Não. O que mostra que Amós não conhecia nem Moisés e nem a lei de Moisés. Tá? É isso que Amós está dizendo. Por isso que hoje em dia tem um consenso já na teologia de que Moisés é um personagem criado. Pode até ter havido o arquétipo, mas a história dele na Bíblia é criada. Tá? Suportareis Sacute, vosso rei, e a estrela de vosso Deus, Caivã, imagens que fabricastes para vós. Esse Sacute e Caivã, pessoal, algumas Bíblias colocam como Moloque, que é a mesma divindade, tá? O que é Moloque? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Moloque. Men. Lamed. E aqui eu acho que é só o K. Moloque. Não sei se aqui é o K ou é o Kaf. Ou é aquele Kaf. Não, acho que é o outro Kaf. Eu acho que é aquele que é assim, ó, Moloque. E o que é Moloque? Moloque era uma divindade que ele tinha uma cabeça de boi. E as pessoas que cultuavam esse deus Moloque, eu não lembro se aqui é o Fei ou se é o K, tá? Mas estou falando de cabeça. É a mesma palavra que origina a palavra Melech, né, que é rei. Enfim, é quase igual, tá? Mas tem uma raiz em comum. A palavra... Esse deus Moloque tinha a cabeça de boi. E o ritual dele consistia nas pessoas pegarem os seus filhos e passarem pelo fogo. No mundo antigo tinha um lugar chamado Vale dos Filhos de Inom. Inclusive esse é o inferno, tá? Para quem não sabe. Tá até hoje lá em Jerusalém. O Rodrigo Silva e a Aline, daquela Israel com a Aline, eles mostraram lá o inferno. Foi reformado, tá bonitinho, você pode ir lá visitar. Para quem é ateu, acha que o inferno não existe, vocês podem ir para Israel porque vocês vão ver o inferno lá. É que o inferno é só um local geográfico, tá, pessoal? Não é nenhum mundo espiritual. Então esse Vale dos Filhos de Inom, que depois virou Guina lá no Novo Testamento e virou inferno cristão, era ali que eles cultuavam Moloque. Eles tinham uma estátua bem grande dele, ele tinha uma cabeça de um boi, tá? Um boi aqui, ó. Vamos fazendo a ligação aí. E eles botavam fogo nessa estátua por dentro e colocavam as crianças lá em sacrifício para Moloque. Principalmente bebês. É horrível. Pegava o bebê e colocava lá pro deus Moloque. Então aqui em Amós, o que o profeta está dizendo é o seguinte: ó, vocês não me ofereceram nada em 40 anos no deserto. Vocês fizeram a estrela do vosso Deus e seguiram o Deus de vocês, Moloque, o Deus boi de vocês. Então o que a gente fica subentendido nesse texto de Amós? Que o povo lá do deserto, ele já tinha uma imagem personificada, antropomórfica, de que Deus fosse um bovino, um boi. Um boi, um bovino. Quer ver mais uma evidência, pessoal? Vamos ver aqui dois versículos interessantes. Ó. Eu vou começar com Ezequiel 23:8. Deixa eu ver se eu acho que Ezequiel 23:8. Vão anotando aí, pessoal, que isso aqui é interessante pra caramba, tá? Isso aqui não se aprende em escola dominical. Ó, o Rojeroboão fez o bezerro de ouro, o povo aceitou numa boa. Por quê? Só se eles tivessem já na mente a imagem de que o Deus deles fosse um Deus bovino. Ezequiel 32:4. Ezequiel 32:4.
Fala assim, ó. Deixar-te-ei largado no chão, atirar-te-ei à superfície da terra. Não, era 23:8 mesmo. Eu estou confundindo com Jeremias. O professor está com a cabeça confusa, pessoal. Ultimamente eu ando até com um pouco de estafa mental, sabia? Por causa do YouTube. É muita coisa na cabeça. Quero que dá vontade de vender esse canal e pronto. Chega. 23:8. Minha cabeça começa a pifar um pouco às vezes. Ezequiel fala assim, ó. Não abandonou suas fornicações que vinham desde o Egito. Aqui é os israelitas, tá? Onde já dormiam com ela na sua infância, apalpando-lhe os seios virginais e entregando-os à fornicação com ela. O que Ezequiel está falando? Que quando o povo veio do Egito, que nem Amós falou ali, eles trouxeram consigo uma fornicação, ou uma prostituição, né? Eles estavam algum tipo de idolatria, que o povo trouxe consigo alguma coisa que eles veneravam no Egito. Será que é isso que Amós está falando? Da estrela Ranfã, do deus Moloque? É uma hipótese. Já Jeremias, pessoal, Jeremias 32:35, olha o que ele fala. Eu ando cansado mesmo, pessoal, mas faz parte da vida, né? Jeremias fala assim, ó. Ele levará Sedecias para a Babilônia, e ali permanecerá até que o visite. É 35, perdão, estou lendo errado aqui. Ele está falando dos israelitas, ó. Construíram lugares altos a Baal, no vale de Ben-Enom, para fazerem passar pelo fogo os seus filhos e suas filhas em honra de Moloque. Aqui, ó. Em honra de Moloque, o que eu nunca ordenei, o que eu jamais pensei, cometer abominação desse gênero para fazer em Judá. Aqui, a gente está falando que os israelitas faziam seus filhos passar no fogo para Moloque, o deus boi. Estão vendo? Tem mais uma evidência aqui, ó, Ezequiel 20:31. Que é praticamente parecida, né? Que ele está acusando os israelitas de fazerem seus filhos passarem pelo fogo. Vocês notaram que os profetas são mais racionais, mais coerentes, que combatem cultos, que a Bíblia não esconde que aconteceu em Israel? É a mesma coisa. É 20:31. Trazendo os vossos dons, fazendo passar pelo fogo os vossos filhos, continuais a contaminar-vos com todos os vossos ídolos imundos até os dias de hoje. Viu? Até os dias de hoje, quer dizer que era um bom tempo. E eu consentirei, ó casa de Israel, em ser consultado por vós. O que Ezequiel está falando? O mesmo que Jeremias, que o pessoal fazia os filhos passar por fogo para essa divindade boi aqui, ó, Moloque. Então será que é por isso que quando Jeroboão coloca esses 2 bezerros de ouro, o povo não se importa? Agora fica uma outra pergunta. Essa vai ser bem... Você tem que refletir bem, que vai ser bem interessante. Tinha um templo lá em Israel, pronto, um templo de pedra, onde as pessoas iam lá cultuar, lá em Jerusalém. Na concepção evangélica cristã, imagina-se que aqui só se cultuava a Deus, fazia sacrifício, essas coisas. Só que fica um porém. Se o povo tinha essa visão que o templo era um local mais espiritual, vamos dizer assim, por que eles foram cultuar os bezerros de ouro? Será que é porque aqui no templo também poderia ter bezerros de ouro? Uma pergunta honesta, até porque nós vimos aqui que no livro de Reis que tinha 12 bois aqui que sustentavam um tipo de mar no templo. Será então que o povo também tinha algum tipo de bezerro, uma imagem bovina no templo, e por causa disso eles decidiram ir em Dan e Betel, porque era mais perto? Se é para louvar bezerro para o bezerro, eu louvo aqui mesmo em Dan e Betel. Fica aí para reflexão, pessoal, é uma hipótese muito provável. Até porque eu mostrei uma vez num vídeo aqui para vocês que além do templo de Salomão tinha outros templos ali que foram descobertos pela arqueologia. Então fica essa questão. Será que quando Jeroboão colocou os bezerros de ouro, o povo não se importou, não viu pecado, não viu nada demais, porque já tinha um culto forte a esse Deus que tinha uma cabeça de boi, o Deus Moloque? Por que quando Jeroboão fala, olha Israel, esse é o teu Deus que te tirou da terra do Egito, por que não há um protesto na narrativa? Por que o povo vai em procissão? Quer dizer que foi uma multidão, foi cultuar o bezerro de ouro. Por quê? Por quê? Será que é porque eles já tinham essa imagem de que o Deus que eles seguiam, que eles trouxeram lá do Egito, tinha uma semelhança com um boi ou bovino? Amós diz que sim, que eles cultuaram o Deus deles, com a estrela Renfã e o Deus Moloque. Está em Amós.
Ezequiel diz o mesmo, que eles trouxeram uma prostituição do Egito. Então aquela história de Moisés, que você vê na Bíblia e tal, não é bem assim como aconteceu. Quer dizer que o povo já veio com algum tipo de idolatria que trouxeram do Egito, aí vem os profetas e começa a combater essa idolatria, que nem Jeremias, Ezequiel e os demais, e aí sim começa a haver reformas religiosas em Israel. Aí os reis começam a criar leis para punir idolatria, e aí que os escribas e os sacerdotes criam aquela história de Moisés lá do bezerro de ouro que Arão fez no deserto. O que é completamente impossível, pessoal. Eu já tenho vídeo sobre isso, mas para você derreter o ouro, você tem que ter uma temperatura de 1053 graus. Você tem que ter um forno e tem que ter um molde. Da onde que eles iam arrumar combustível no deserto para fazer um forno e com temperatura chegasse a 1053 graus? Então aquela história de Moisés é completamente falsa. Aquela história lá do bezerro de ouro foi só criada para combater isso daqui, que os profetas já estavam achando errado, e depois pegaram aquela história de Moisés, criaram e jogaram lá para trás, como se fosse uma história anterior. Mas aqui a gente vê no texto que eles não conheciam aquela história do bezerro de ouro. O bezerro de ouro ele começa a surgir aqui em Jeroboão, e tem uma aceitação muito grande, que dura em vários períodos, de vários reis diferentes, que dá a entender que o povo já era familiarizado com uma divindade. Para a pessoa chegar ao ponto de fazer o seu filho passar no fogo, é porque ele já tinha a concepção de que isso era uma divindade de verdade. Pelo menos a boa parte do povo, né, os que faziam isso. Então quer dizer que esse culto desse deus boi durou um bom tempo em Israel. Aí só depois os reis vão criando lei, os profetas vão combatendo, e depois acaba se banindo isso de vez e se cria aquela história de Moisés. Mas nós estamos vendo na Bíblia que isso aqui foi aceito numa boa, por todo mundo, a procissão. O que dá a entender que talvez as pessoas já tivessem essa imagem personificada, antropomórfica, de que o Deus seria a mesma divindade que eles trouxeram do Egito. Um Deus com cabeça de boi. Expliquem essa, crentes. Ai, mas Deus mandou fazer imagem, mas não mandou idolatrar ninguém. Explica isso aqui. Por que Amós está falando que eles veneravam Moloque? Por que Amós está dando uma bronca nos israelitas? Só isso. Só expliquem para mim Amós 5:25. Porque Amós, é claro, fala que eles não ofereceram sacrifício no deserto, então esquece a história de Moisés. Amós não conhece Moisés, nem ouviu falar de Moisés. E Amós fala que eles fizeram a estrela do vosso Deus Renfã e uma imagem de escultura do vosso Deus, que algumas versões traz diferente, mas é a mesma divindade, Moloque, o Deus boi. Então tá aí, galerinha, analisem, tirem suas conclusões, tá? Espero que estejam gostando, mas colaborem aí, pessoal, dê um like, comente, compartilhe, tá? O YouTube anda muito difícil ultimamente. É por isso que eu já vendi um canal, às vezes eu penso em me vender, não para fazer chantagem emocional, nem nada, sabe, para ficar enchendo o saco, mas é que as coisas que eu peço aqui são gratuitas. Tem tanta gente que manda vídeo para mim, mesmo pedindo para não mandar vídeo. Agora mandem os meus para os outros, tem que encher o saco é dos outros, não o meu. Mande meu vídeo para os outros aí, quem sabe viraliza algum aí, tá bom? Então tá aí, galerinha, espero que tenham gostado, já sabe o ritual, like, sininho, já sabe, não vou ficar repetindo. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Espero que vocês comentem o que vocês acharam dessa hipótese, tá, de Israel já ter tido uma personificação de Deus como uma divindade bovina, com a cabeça de boi, tá? Comente o que vocês acharam. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.